não esqueço. Bem, então nós já iniciamos a gravação, né, dessa nossa aula hoje, dia 30/4. Estamos encerrando o mês de abril. Hoje eu recebi um texto bem interessante da professora Odila, se vocês me permitirem. Vou ler só um trechinho, porque ele é um pouco longo, mas eu achei assim muito bacana. Eu acho que dá uma reflexão bem interessante para a gente. Hoje, 30/4/2020, quase findando abril. Um abril que não abriu. Um abril que tudo fechou. Portas, comércios, estradas. Fronteiras, economia e esporte. Um abril que a natureza se abriu, aliviada. Um abril que se diferenciou. Um abril que estremecemos e, em seguida, decepcionamos com ídolos criados. Um abril que abriu as portas da ganância pelo poder em detrimento da necessidade do povo. Onde a imoralidade política se escancarou. Um abril que livres se abriram para o show ser em sua casa. Um abril que a igreja não abriu, mas incontáveis igrejas se abriram em casa, que se tornaram verdadeiramente um lar. Um abril que a escola não abriu, e os pais puderam conhecer seus filhos, e filhos resgataram os pais. Um abril que os mais velhos se fecharam em casa, mas tiveram a oportunidade de contar histórias pelo celular. Um abril que, se pensarmos, abriu as portas, escancarou escandalosamente as portas do coração, da solidariedade, da caridade, da paciência, da resiliência, da oração e da fé. Um abril que abriu nossa alma e coloriu e coloriu de uma única certeza, a certeza da incerteza. Que tudo passa, menos o que menos o que verdadeiramente somos, que é a nossa essência, é ser humanos. Então, caminhemos. Eu achei muito bonito esse poema, né? Eu acho que traz uma reflexão bem bacana. Depois eu mando para vocês, tá? Para vocês verem. Professor. Oi. O pessoal tá falando que não tá conseguindo entrar na sala. Não? Não. Ué? Eu não tenho... Eles estão clicando em qual link, será? Porque quando aquele link que a Lari me mandou, tem vários links. É o primeiro lá de cima. Ó, a Laura tá aqui. A Laura entrou. Quem mais está para entrar na sala, será? Boa noite. Gente, boa noite. Cadê a Mariana? A Mariana entrou e saiu? Consegui entrar, aleluia. Mariana entrou e saiu. Bem, eu vou iniciando e vou estar observando aqui. Se alguém mais estiver aí, eu tento puxar para cá.
porque ele pede autorização pelo sistema que está hoje. Ele pede autorização para entrar na sala. Bem, então, hoje nós vamos tratar de currículo, conhecimento e cultura. Não é? Na verdade, eu vou propor para vocês depois, como nós vamos entrar num tema que é um pouco delicado, ele é um tema bastante, vamos dizer assim, eu acho que importante de nós debatermos, não diria nem simplesmente estudarmos, mas ele vai ser um tema no qual nós vamos ter que nos debruçarmos para a gente, eu acho que meio que construir certas referências, né? Que é a relação entre conhecimento escolar, cultura e poder. Tá? Ele é o nosso último eixo daquele segundo tópico que nós... A Virgínia agora está pedindo para entrar. Do segundo tópico do nosso plano de ensino. E aí a gente já entra no terceiro e último tópico, que é um tópico um pouco mais de reflexão e também de ação, né? Então, eu quero dividir a nossa aula hoje em 2 momentos com vocês. O primeiro, um pouco mais longo, que é a nossa aula propriamente dita, onde eu vou apresentar para vocês as premissas de um documento do Ministério da Educação, né? De 12 anos atrás, que é um documento, uma coleção muito, muito bacana, é um material muito legal, e para a gente entender um pouquinho a importância da escola dentro desse contexto da diversidade cultural e mesmo dentro das políticas de cultura, né? Que é essa coleção aqui, chamada Indagações sobre o Currículo. Né? Esse material, eu tinha a coleção toda, acabou sobrando um único para mim, né? Mas ela é super fácil de ser encontrado na internet, da gente baixar, porque ela é documento institucional, né? Ela pertence, então, é uma produção do MEC, e, assim, quem assina essa coleção são grandes estudiosos da área de currículo, de políticas e de direitos humanos. Então, assim, é um documento muito bacana para a gente conhecer, tá? E hoje nós vamos falar de um desses livrinhos, porque ele é um livrinho curtinho, tá? E eu também vou passar para vocês este documento depois para vocês fazerem uma leitura com calma, para a gente discutir isso com calma. E depois eu gostaria, então, da gente encerrar a nossa aula, a gente já começar pensando em algumas coisas para o nosso encontro, que eu acho que será mesmo um encontro virtual, tá? No dia 25 de maio. 25? Quando eu tinha falado para vocês que é o Dia Internacional da... Dia 21, não é, professor? Ah, agora até eu estou meio perdido. Acho que é isso mesmo, 21. Né? Uma quinta-feira, 21. Que é o dia que nós... E aí a ideia é a gente fazer, de repente, um bate-papo, ver alguém que poderia falar um pouco sobre essa questão de política, de pluralidade cultural para a gente. Tá? Então, eu mandei um e-mail para a professora Linda, mas ela acabou não respondendo. E eu também não tenho o telefone dela. Eu vou verificar se eu consigo o telefone dela essa semana para eu mandar um áudio para ela, porque a gente vai precisar do apoio institucional do departamento. A gente tem, professor. A gente tem. Ah, é? Se vocês puderem mandar para mim, então, por gentileza. Tá? Pode deixar, eu mando, professor Yasmin. Tá bom. Só mandar lá que aí eu entro em contato com a professora Linda para me conversar com ela. Eu mandei um e-mail.
é que a gente sabe que estão extremamente assoberbados aí pela quantidade de trabalho e, né? Ainda mais quem está na coordenação, está tendo uma cobrança imensa, uma série de coisas. Então, ela acabou talvez não conseguindo responder, tá? Mas a gente precisa começar a fechar para a gente poder pensar em divulgação, ver como que nós vamos fazer, na verdade, para que esse evento aconteça, né? Eu acredito que ele vai ser virtual, tá? Porque pelo que nós tivemos uma reunião essa semana com o secretário de Educação do Estado e nós acreditamos que antes de julho a gente não retorne, tá? O retorno gradativo ele deve começar em julho. Eu falei com a professora Linda Mar sobre isso, porque eu pago o van. E eu queria cancelar o contrato, porque eu tô pagando R$400 à toa. Porque eu sou de Lorena. Sim. A Yasmin. Daí, eu falei com ela, ela falou que a gente só volta no segundo semestre, que as provas vão ser tudo virtual. Por conta disso. Porque o próprio governo falou que volta em julho. A gente não vai ter aula em julho. Então, por isso. Não tem sentido. Realmente, tem que cancelar, imagina. Não tem sentido pagar. A gente sabe. Só baixou R$100 só que ele baixou. E a van tá parado, ele tá ganhando dinheiro à toa. Eu tô conversando com o pessoal da faculdade. A gente conversar com ele. Porque ele só é o único de Lorena que faz a Unital que vai pra Taubaté. Então, eu não tenho mais ninguém. Acabei de ouvir no jornal que lá na Inglaterra eles vão começar a testar a vacina já e que se continuar dando certo, eles vão liberar ela em junho para os outros países. Ai, Deus, ouça isso. Ontem, nossa, tive uma conversa muito séria com Deus ontem. Falei sério com ele para ele mandar a solução para esses problemas. Amém. Nossa, eu tô precisando. Tá foda, viu? Tá foda. Tá. Ontem eu conversei sério com ele. Aí acabei de ouvir e falei, acho que ele me ouviu. Isso é bom, né? É ótimo. Tomara, né, gente? Agora a gente torcer muito pra essa vacina dar certo, pra acabar com esse coronga logo. Sim, graças a Deus. Igual a H1N1 não durou tantos anos, né? Tomara que seja assim, porque Jesus, não dá, não. Não, realmente, tá sendo um período pra gente bem de muita paciência, tá sendo bem difícil, né? Mas então a gente vai, possivelmente, nós vamos aí fazer o nosso semestre, né? O nosso evento, um evento virtual, né? De repente ver alguém para fazer que possa aí abrir o seu estúdio particular para fazer um showzinho para nós, para cantar uma música. De repente, eu tenho um ex-aluno que ele fez pedagogia, o Décio, ele é figureiro, né? Eu posso ver com ele se ele tem condições de vir mostrar um pouquinho as peças dele, né? Então ele mora ali na região da Imaculada ali em Taubaté, né? E a gente sabe que os figureiros de Taubaté, ele tem um papel super importante dentro do contexto da cultura, da política cultural local, muito importante, né? Principalmente na constituição de uma identidade cultural bastante forte, né? E tem toda uma história por trás disso que eu acho muito bacana, né? De como começou essa questão do trabalho com o barro, de como que surgiu e como que isso hoje é uma atividade que possibilita muitas famílias se sustentarem. Então é bem bacana, tá? Professor. Pois não. Qual seria o tema desse encontro? Sobre o que a gente falaria? Então, na verdade, a gente poderia... No nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre as ações. Eu pensei da gente pegar alguma coisa voltado mesmo, acho que para essa questão de desafios de uma política da diversidade cultural. Acho que a gente pegar alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai ter que convidar pessoas de fora para participar. A ideia é essa. Tá bom. A ideia é fazer meio que
Oi. É tipo assim, tipo um rapper, assim, porque eu tenho vários amigos que fazem rap, assim, com críticas sociais, entendeu? Sobre a Uhum. sociedade. Isso é muito conhecido aqui em Lorena, e tem batalhas, eles fazem batalhas entre si. Alguns têm canais no YouTube, alguns já vão para outras cidades. E são tudo amigo meu, cresceram comigo. Então, queria saber, era mais ou menos isso? Era isso que eu tinha ideia de chamar. A gente pode pensar nisso. E aí, porque na verdade, de repente, a gente pode pensar em 2 blocos. Um bloco de apresentações, e aí a gente tentar conseguir, né, umas 5, 6 pessoas para se apresentar, e uma pessoa em um outro bloco um pouco mais de discussão, não é? E aí uma pessoa vir falar para a gente um pouco sobre é, essa questão da política, de avanços no processo de democratização da pluralidade e ao respeito à pluralidade cultural e à diversidade cultural, né? Pode ser a mesma pessoa? Tipo, vão ser 2 blocos de várias pessoas diferentes, não vão? Eu pensei assim, 2 blocos, vamos dizer assim, 1 hora a gente deixa aí, por exemplo, 5 pessoas, né? Cada um a gente Ah, pode dar tá, aí entendi. uns 15, 20 minutos para cada pessoa, né? Uhum. Para eles fazerem uma apresentação, por exemplo. E contar um pouquinho, falar um pouquinho da arte, do que eles fazem, não é? Dos desafios que eles enfrentam. Depois a gente vai para um ponto mais acadêmico. E aí chamar algum professor, algum estudioso da área do assunto, né? A gente pode até tentar verificar se a própria Unesco no Brasil, porque ela tem um escritório no Brasil, se a gente não consegue, ainda mais nesse momento de isolamento, de repente a pessoa tem condições de nos atender, né, e fazer um bate-papo com a gente, falando um pouco dessa perspectiva de abertura, e aí a gente abrir para perguntas, né? Entendi, achei legal. Tá? Talvez o que a gente vai ter que verificar, por exemplo, com o professor César, não é? Se a gente pode, nesse dia, se de repente. É que na sexta-feira ele dá aula, para ele é complicado. Mas se, por exemplo, se uma quinta-feira antes ele não quer ficar com todas as aulas, entendeu? Para não perder a Na aula dele. quinta-feira ele dá a próxima aula pra gente. Oi? Na quinta, a próxima aula dele é a nossa. Então, porque daí possivelmente a gente vai entrar. Aí a gente vai ter mais ou menos um encontro de umas 2 horas, 2h20, por aí, Aham, entendi. tá? Daí poderia conversar com ele, tipo, na quinta-feira ficar com as 2 aulas. Ou ele poderia participar, não sei se ele gostasse do assunto. Porque eu acho que até de repente é um assunto interessante. Eu vou bater um papo com ele também para Sim, de repente ver se ele não. Se bem que para mim é diferente. Se ele falar, Duda, eu preciso dar aula porque eu quero fechar a matéria com elas, porque a gente já vai entrar em provas, eu preciso fazer uma revisão, alguma coisa. Aí se ele quiser ficar numa quinta-feira com as 4 aulas, ele fica e na outra quinta eu fico com as 4. sim, entendi. No dia 21 eu fico com as 4 aulas junto com vocês. Eu vou conversar com ele, Ok, professor. tá ok? Bem, mas Ok. daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto, tá joia? Então hoje eu trouxe como tema para a nossa aula currículo, conhecimento e cultura, né? Eu acho que é importante, primeiro a gente pensar, né? O que é conhecimento para a gente? Quando a gente fala assim, puxa, você não tem conhecimento sobre esse assunto. Ou quando eu pergunto, você conhece fulano, né? Você conhece sobre esse assunto? O que nós... A palavra conhecimento, na verdade, ela quer dizer o que para a gente? O que é conhecimento em si? E aí, então, eu trouxe 2 definições, que na verdade eu vou lê-las, tá? Uma é de um dicionário de língua portuguesa, o meu já está tão velhinho, já está todo arrebentado, está sem capa, mas eu já marquei aqui, para a gente ver o que o dicionário diz sobre o que é conhecimento. Tá?
E o dicionário diz o seguinte para a gente: conhecimento, ato ou efeito de conhecer. Ideia, noção, informação, notícia, consciência da própria existência, ligação entre pessoas que têm algumas relações, documento correspondente ao embarque de certa mercadoria, saber, instrução, perícia. Tá? Então, o dicionário, eu não lembro, dicionário da língua portuguesa da Folha da Tarde. Tá? E aí, eu trouxe também um dicionário de filosofia, né? O dicionário conhecido como dicionário do Nicola Bagnano, que é um dos grandes, é um dos melhores dicionários de filosofia que a gente tem, tá? Eu não vou ler porque ele dedica aí 5 páginas inteiras sobre o termo conhecimento. Eu só vou ler um trechinho, que é a parte inicial, quando ele primeiro dá uma generalização, para depois ele entrar na corrente filosófica a respeito do que é conhecimento. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte para a gente. Conhecimento no latim, cogitus. Em geral, uma técnica para verificação de um objeto qualquer, ou a disponibilidade ou posse de uma técnica semelhante. Por técnica, procedimento que possibilite a descrição, o cálculo ou a previsão controlável de um objeto. E por objeto deve-se entender qualquer entidade, fato, coisa, realidade ou propriedade. Técnica, nesse sentido, é o uso normal de um órgão do sentido, tanto quanto a operação com instrumentos complicados de cálculo. Ambos os procedimentos permitem verificação controlável. Opa, a Núbia quer entrar. Não se deve presumir que tais verificações sejam infalíveis e exaustivas, isto é, que subsista uma técnica de verificação que, uma vez empregada em relação a um conhecimento, torne inútil seu emprego ulterior em relação ao mesmo conhecimento. Né? Então, a gente vê uma definição um pouco mais complexa quando nós estamos falando de conhecimento sob o ponto de vista filosófico. Não é? Que lógico que esse é o papel da filosofia. É exatamente construir reflexões e construir uma análise mais axiológica, não é? ou até mesmo mais epistemológica a respeito de terminologias, de fenômenos. Né? Mas aí a gente começa a perguntar, tá, se nós tratarmos o conhecimento como uma realidade que nos liga ao mundo, no sentido que me permite conhecer, me permite construir minha liberdade, porque vamos lá. Vamos pegar um exemplo simples. Alguém aí não conhece a cidade de São Paulo? Todo mundo conhece São Paulo?
Você fala de ter visitado ou... Por exemplo, assim, Rian, vamos lá, eu vou pegar o Rian e vou colocá-lo no, sei lá, lá no centro de São Paulo. Coloco você na Praça da Sé. Deixa um pouquinho de dinheiro na sua mão e te dou um endereço qualquer. Como que você se locomoveria dentro dessa cidade? De Uber. Metrô? E vamos de metrô, Metrô, Uber, táxi, porque o eu que seja. costumei andar de metrô por lá. Eu costumei andar de metrô e de ônibus em São Paulo, quando eu ia. Ah, bacana. Então, quer dizer, demonstra que você acaba tendo conhecimento, que você consegue interagir com aquele espaço. Né? Isso. Se a gente pensar sobre o ponto de vista, de repente, de uma pessoa que não conhece, de uma pessoa que não tem acesso a certas informações, você colocá-la no meio de uma cidade, como a cidade de São Paulo, ela vai ter muita dificuldade, talvez ela vai ter medo, né? Então, quando nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando de uma capacidade humana de identificação, não é? De identificação das suas necessidades, mas também de tudo aquilo que está à sua volta. Tá? E aí a gente pensa assim, o que o conhecimento tem a ver com escola e com cultura? Que relação existe entre conhecimento, escola e cultura? Né? E é essa pergunta que acho que eu quero responder com vocês hoje, nesse nosso encontro. Tá? E para isso, então, eu vou usar um pouquinho desse material, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que depois a gente vai aprofundar especificamente, não é? Um dos cadernos, que vai tratar exatamente dessa relação, para a gente compreender como a questão do poder, principalmente, né? E nós vamos trabalhar o poder como capacidade humana de tomar decisões, de assumir consequências, né? Então, por exemplo, eu tenho poder para tomar uma decisão. O que significa? Que eu tenho a capacidade de tomar uma decisão e, ao mesmo tempo, eu assumo as responsabilidades sobre essa decisão tomada. Então, a palavra poder, nós não vamos trabalhá-las sobre o ponto de vista de quem ocupa certas funções públicas, especificamente. Mas nós vamos dar uma generalizada. Embora, é claro, quem ocupa uma função pública, ela se reveste de um poder para tomar decisões e, de certa maneira, trilhar e definir os caminhos para o qual, inclusive, nós vamos percorrer. Né? Então, por isso que, às vezes, a democracia ela acaba sendo um pouco, às vezes, complexa de se entender e de se viver, porque pressupõe, principalmente, dentro do modelo democrático que nós vivemos, em que é uma democracia representativa, ela não é uma democracia de fato, porque a democracia representativa nós transferimos o poder, né, que nós, vamos dizer assim, que seria nosso, para alguém nos representar. E aí nós temos aí deputados, vereadores, senadores, e eles votam de acordo com aquilo que, né, com a própria consciência, com aquilo que eles julgam que deve ser melhor um determinado projeto. Tá? Então, a nossa democracia ela é representativa, porque nós transferimos o poder na mão de algum representante. Tá? E nós damos a ele o poder para tomar decisão em nosso lugar. Né? Então, nesse sentido, nós vamos começar a falar disso, para a gente entrar no terceiro eixo, que o terceiro eixo do nosso plano de ensino, aí sim ele vai fazer uma relação
para a gente compreender. Dentro desta profissão, dentro do serviço social, qual é a nossa responsabilidade? Sobre o que eu temo, sobre o que eu tenho que assumir responsabilidades e conduzir, na verdade, ações para que essas responsabilidades elas sejam, vamos dizer assim, executadas dentro dos grupos sociais dos quais nós vamos atuar. Né? Seja ele, às vezes, com presídio, seja ele em hospital, seja ele dentro do Ministério Público, Defensoria Pública, seja ele dentro de escola, seja ele dentro de governos. Quer dizer, o campo ele é muito amplo. Mas a gente pensar, as nossas decisões, nós, dentro da função, né? Na verdade, vocês, né? Dentro da função de assistentes sociais, vocês vão ser revestidos da capacidade de tomar decisões e de tomar providências para a garantia de direitos. Né? Então, nesse sentido, nós vamos fazer uma discussão um pouco mais densa a partir de agora, que vai consumir o nosso mês de maio inteiro. Tá? Então, com isso, eu vou partilhar com vocês. Eu achei um material bem bacana na internet, que eu acho que resume um pouco aquilo que a gente quer falar. Eu vou usar com vocês, aí depois eu também coloco ele à disposição de vocês aí para eventuais estudos, tá bom? Vocês estão vendo o material aí? Indagações sobre o currículo? Para mim tá carregando ainda, professor. Tá carregando. Pra mim tá aqui uma tela preta. Tá carregando. Porque... O professor também travou para vocês? Travou. Travou? Então, eu vou voltar. Apareceu aqui para mim. Agora foi, professor. Foi, né? Pronto. Foi. Então, como eu falei para vocês, nós vamos usar um pouquinho de elementos dessa coleção, tá? Eu achei bacana esse material, porque ele traz um pouquinho de todos os 5 livrinhos. São 5 livrinhos pequenininhos, né? Que tem 40 e poucas páginas cada um deles. Só que assim, existe uma grande parte dessas páginas que elas são... Ela é uma introdução geral, então ela se repete em todos os 5 exemplares, tá? Então eu vou apresentar um pouquinho desse material para vocês e depois eu vou deixar um exemplar para vocês fazerem uma leitura. Só que vocês não vão precisar ler essa parte introdutória, tá? Que explica o que é o documento, como que ele está dividido. Vocês só vão ler mesmo a parte que diz respeito ao tema proposto de discussão daquele livrinho. Aí eu coloco para vocês de que página que vocês vão fazer a leitura, tá bom? Bem, então, como eu falei para vocês, esse livrinho ele é composto por 5 exemplares, né? Por 5 volumes. Um chamado Currículo e Desenvolvimento Humano, o outro Educandos e Educadores, Seus Direitos e Currículo. O terceiro, Currículo, Conhecimento e Cultura. O quarto, Diversidade e Currículo. E o último, Currículo e Avaliação. Bem, dentro da perspectiva antropológica, né? O primeiro livrinho aí, ele é discutido pela professora Elvira de Souza Lima, na qual ela vai relacionar
currículo e desenvolvimento humano, né? E o que é importante a gente discutir isso? E por que eu quero apresentar um pouquinho desse primeiro para vocês? Porque ele traz uma noção importante para a gente de que, quando nós estamos falando de conhecimento, não é? Nós estamos falando dentro dessa realidade que, na dimensão da própria organização da nossa sociedade, ele ganhou um status de orgânico, um status de sistematizado, né? E por isso nós vamos falar em conhecimento escolar, tá? Por que conhecimento escolar? Porque o conhecimento escolar, ele embarca a noção de que existe por trás uma política educacional. E o que é política educacional? Política educacional é toda forma organizada, sistematizada de se pensar a educação, não é? E aí a gente começa a olhar aí, né? A escola utiliza sistemas simbólicos para socializar os saberes, perpetuar valores e condutas e criar novas estruturas de pensamento. Então, quando a gente pensa na ideia de que a escola ela tem um conhecimento ou ela se preocupa, não é, com a transmissão de um conhecimento, que conhecimento é esse? Ele é um conhecimento sistematizado. E aí que entra para nós a noção de currículo, né? O que é um currículo? O currículo é toda a forma que nós utilizamos dentro da escola para a gente pensar esse processo no qual vai se permitir a aprendizagem da criança, do adulto. Tá? Oi, pode perguntar. Tranquilos? Se a gente pensar, então, que o papel da escola é formar o cidadão, né? É também humanizar. Então, esse processo pelo qual a pessoa ela passa para se apropriar da forma humana, né? Das formas humanas, ou seja, da comunicação, desenvolver sistemas simbólicos, instrumentos culturais, aprender, né, elementos da vida cotidiana, invenção, descobertas de novos instrumentos. E isso é produção de conhecimento. E por isso a escola ela se organiza, ela se sistematiza dentro dessa estrutura organizacional. Neste sentido, a gente pode pensar que a pessoa ela é formada, né? Ela aprende por meio de experiências, valores sociais e culturais e por meio de saberes formais, ou seja, saberes que nós julgamos que são válidos e importantes dentro do processo de aprendizagem, né? Isso que é o saber formal. O saber informal é aquele que está fora dessas estruturas, mas ele também é válido. Tá? Então, a escola, pela sua própria prática, ela transmite um saber formal, um saber organizado, sistematizado e, de certa forma, determinado pela política pública, tá? Pelas políticas educacionais. São essas políticas que vai dizer o que se vai estudar, como que se vai estudar. Tá joia? Nós temos um currículo com tudo que vocês possam imaginar,
né? Filosofia, esporte, antropologia, economia, cultura, religião, política, arte, ciências, economia, pedagogia, né? Historiografia, saúde, todos esses elementos vão ser importantes para o indivíduo conhecer e ter uma noção para ele poder sobreviver e viver dentro dessa sociedade complexa da qual nós vivemos. E aí a gente pensa que viver dentro dessa sociedade complexa é exatamente possibilitar com que o indivíduo ele se desenvolva a partir das suas próprias potencialidades e capacidades pessoais, que acima de tudo são capacidades humanas, né? E por isso o ser humano se desenvolve de diferentes formas e dentro de diferentes fases ao longo da vida. Não é? Os estudiosos da área da psicologia, eles vão defender que nós nos desenvolvemos desde o momento em que existe a fecundação, né, do esperma com o óvulo, que forma ali o zigoto, o primeiro processo de criação, né, de nascimento de um ser humano, até o momento que nós morremos. Então, o aprendizado, ele é tanto biológico, orgânico, como também social, cultural, psíquico, né? Todas essas estruturas vão fazer parte da nossa formação. E aí, em cada fase da vida, há o predomínio de estratégias, de possibilidades específicas, de ação, interação e aprendizagem. Esse é o papel do pedagogo, né? Quem é o pedagogo? É aquele que vai conhecer a fase da vida e ele vai identificar quais são as melhores estratégias, quais são as melhores formas de possibilitar ao indivíduo capacidade do seu desenvolvimento, né? Então, as crianças aprendem com mais facilidade que adolescentes e jovens devido à alta plasticidade cerebral, né? Então, os estudos apontam que a criança, a partir ali dos seus 4, 5 anos, ela tem uma capacidade, uma plasticidade cerebral muito grande e ela é capaz de aprender num ritmo muito maior que depois, quando a gente já sai da fase da adolescência, né? E vai entrando na fase mais adulta, tá? Então, a gente já passa a ter mais dificuldade. Por isso, a importância de que toda criança ela esteja na escola. Porque é o momento que ela está para aprender. Quando a criança ela deixa de estudar em época certa, ela vai sofrer, né, ela vai ter grandes dificuldades de depois ela conseguir desenvolver ou se desenvolver como uma pessoa que teve a oportunidade de aprender na idade correta, certo? Embora os críticos eles dizem, né, o que é a idade correta? Se a gente aprende durante toda a vida, nós estamos para aprender toda a vida. Mas é que nessa idade, nós nos apropriamos com mais facilidade dessas questões simbólicas, do raciocínio lógico-matemático, tudo isso vem favorecer, tá? Então, eu só vou dar um pulinho aqui agora para a gente não vai entrar em alguns aspectos formais da discussão a respeito do currículo, mas nós vamos entrar, então, direto nessa relação do currículo com o poder, que é isso que nos interessa compreender agora. Eu tô achando que é a minha internet que tá ruim, viu? Professor, amanhã é feriado normal mesmo, né? Amanhã é feriado normal. Ai, todos os dias estão sendo feriado, né? Olha, eu tô trabalhando como tô trabalhando. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como tô trabalhando agora. Meu contrato tá suspenso até segunda ordem, então... Como assim? Suspensão de contrato, né? A maioria dos aprendizes estão passando por isso.
tipo de estágio? É aquela nova MP, professor, que eles podem suspender o contrato por 2 Suspender, meses. né? O meu também foi. Nossa. Ou redução salarial também. O meu é suspensão com redução. O meu, por enquanto, que eu saiba, é só suspensão, mas não vai ter redução. Só que não vai ser o salário inteiro, é com base no seguro-desemprego que eles fazem. Tá. Entendeu? O governo paga 70% do meu salário e minha empresa paga 30%. Sim. Isso, o meu é isso também. Eu não sabia que era com base no seguro-desemprego. Aí, bom, pelo menos eles não te mandam Agora embora, eu tô mas... lembrando. Porque, por exemplo, eu sei que a pedagogia, grande parte das meninas eram estagiárias, né? E aí não. O jovem aprendiz, ele é norma CLT, sabe mesmo? Aham, Na verdade, é uma cota que o governo exige para as empresas. sim. E na pedagogia, muitas alunas foram dispensadas. Muitas. Eu fui mandada embora também. Quem que foi? A Larissa? Eu, Larissa. Isso, eu era estagiária. Tá, E aí a gente sabe que complica bastante, né? Que é o momento em que... Vários acordos com a faculdade agora. Sim. Vocês tomaram consciência do novo plano, né? Que novo plano? Foi editada uma deliberação que permite o aditamento do valor da mensalidade. Como assim? Então, assim, quem paga integral, eu não li a resolução toda, eu dei uma olhadinha por cima só. Acho que tem um prazo, não sei quanto tempo. Acho que vai ter uma forma de você pedir isso, você vai pagar somente 70% do valor. Os outros 30% você vai aditar, você vai como que jogar para você pagar lá no ano que vem. Ah, entendi. Vocês tomaram conhecimento disso? Não, eu não sabia não, professor. Não? Eu acho que a gente não paga o valor integral, a gente usa o... A gente já tem bolsa. Uma bolsa de 20%. Mas Já foi escolhido quem que entrou pro NUJEC? eu não tô sabendo. Minha amiga, a Larissa. Eu. Ai, Lari, parabéns. Você merece muito. Muito obrigada. Estou muito feliz. Ai, ajuda já bastante, né? Sim, Eu sou totalmente por fora dessas coisas. Totalmente, mente. Sabe, tipo... Ô, gente, vocês receberam um e-mail mês passado? Porque eu recebi um e-mail de diminuição da mensalidade. E eu fiquei Não recebi, assustada. E eu já tinha pagado, entendeu? Nossa, Eu também não recebi, não. Eu fiquei tão irritada. Porque, tipo assim, eu sempre tenho a bolsa do NUJEC, mas nunca recebi esse e-mail. E mês passado eu recebi. Nossa, fiquei tão irritada porque eu já tinha pago. Nossa. Deixa eu mandar para Ai, mas eu nem confio nessa Unital, viu? Porque eu fui pedir só para mudar a data de pagar a mensalidade e impossível, eles não podem fazer nada. Muito ruim de acordo. Sim, o dia que eu fui fazer matrícula, eles falaram com um garoto curto e grosso lá na secretaria, falar, não fazemos, é só até dia 12 e pronto, acabou. Falou assim pro cara. Nossa, Eu mandei mensagem pro Edson Trajano e ele falou assim pra mim que a única coisa que eu poderia fazer é deixar um mês sem pagar e depois ir pagando os outros e fazer acordo no final do semestre do mês que eu não paguei. Nossa. Aí você vai ter que pagar com um monte de juros. Mas é igual eu falei pra eles. Isso daí é prejuízo pra eles. Nem é pra gente e pra eles. Tem a possibilidade também de você quitar o semestre, né? Aí eu vou ser sincero, eu não sei como que tá. Eu mandei para para Larissa, Mandou? Não sei nem onde que tá meu celular.
É. Achei. A, Tá debaixo do puff. para depois você Tem que fazer a gentileza de partilhar com os colegas para mim. Tá? Tá bom. Tem que fazer que nem todo Professor. universitário pobre, não pagar a faculdade e fazer acordo no meio e no fim do ano. Já era. Depois eu faz. Professor, deixa eu te falar. Algumas pessoas estavam reclamando para mim que não estavam conseguindo acessar no YouTube as suas aulas, porque dá erro. Dá erro. Então, é aquilo. Gente, eu não sei mexer no YouTube direito. Eu não sei o que eu fiz lá. Então eu vou ter que entrar, o Paulinho tá me ajudando. Mas coitado, o Paulinho tá tão sobrecarregado. Professor, se o senhor quiser, eu ajudo o senhor. Eu tinha um canal no YouTube onde eu ficava postando uns vidinhos. Aí, se o senhor quiser, eu ajudo o senhor. Quem que falou? A Nath? Só que eu tô sem o WhatsApp, eu só tô com o Skype e o Messenger. Também tinha um canal, se quiser ajuda Eu vou também. precisar, porque eu não sei o que eu fiz lá e o negócio não vai. Tá todo mundo... Eu tô baixando, eu tô gravando as nossas aulas, gravo, depois vou, baixo. O vídeo tá tudo lá. Só que eu não sei o que eu... Depois o senhor passa pra mim, então, o seu login e senha. Daí eu mexo pro senhor lá, arrumo pro senhor, coloco o público lá. Ah, bacana. Vejo o que tá acontecendo. Tá joia. Bom. Perfeito, então. Entendeu? Vou contar com a ajuda de vocês. Pode deixar, professor. Eu já mandei o WhatsApp da Linda para você. Ah, tá joia. Obrigado. Gente, Nada. acho que destravou aqui. Deixa eu partilhar com vocês para a gente já meio que encerrando essa parte para a gente entrar na discussão lá da nossa... Agora foi até rapidinho o negócio, né? Foi mesmo, bem mais rápido. Nossa. Então, quando nós estamos falando de currículo, né, nós vamos perceber o seguinte, né? Currículo, nós vamos ter um currículo oficial, então que é aquilo que o governo ele vai estabelecer para a gente o que nós vamos aprender, como vamos aprender, onde vamos aprender. Tá? E aí vai se criar todo o mecanismo, vai se criar um conjunto de normas, de leis, e são por meio dessas leis que o currículo ele é colocado para a gente. Fora isso, nós temos o currículo em ação. O que é o currículo em ação? O currículo em ação é aquilo que é o prático da escola, é o dia a dia, aquilo que nós vivenciamos dentro da escola. Tá? Porque entre aquilo que o Estado determina com aquilo que efetivamente eu consigo atender, nem sempre é a mesma coisa. Não é? Então, existe um currículo oficial, mas existe um currículo real, que é o currículo que a gente vive dentro da escola. Nós também temos um currículo oculto. O que é o currículo oculto? É aquilo que não é explícito, não é? Mas que nós também ensinamos. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um jogo para os meus alunos. Eu vou brincar de queimada. Qual que é o meu objetivo com a queimada? Eu quero trabalhar, por exemplo, cooperação. Eu quero trabalhar regras, respeito às regras. Isso, por meio da brincadeira, é o que a gente vai chamar de currículo oculto. É aquilo que muitas vezes eu não explicito, eu não deixo claro, mas que ele também está sendo trabalhado, que ele também está sendo ensinado. Né? Então, por exemplo, eu vou assistir um filme, só que eu vou meio que criar uma atmosfera para que meu aluno realmente assim, ele sente, ele tenha um comportamento que a gente julga que é importante para ele ter para assistir o filme. Então, isso é o que nós chamamos de currículo oculto. É aquilo que não é explícito nos documentos, mas que nós temos a intenção também de ensinar.
não é? E tudo isso vai estar formando essa noção de conhecimento. Então, os conhecimentos escolares, eles são provenientes de saberes e conhecimentos socialmente produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos. Então, quando o governo fala, olha, isso aqui tem que ser ensinado, é porque nós estamos fazendo, né, um levantamento, ou a própria sociedade, o governo faz um levantamento daquilo que ele julga socialmente válido e importante a ser ensinado. Tá? Neste sentido, nós vamos ter... Oi? Já que ele usa, tipo assim, aquilo que é necessário para a sociedade, para a gente aprender, né? Por que a escola, por exemplo, não tem educação financeira, educação... Eu sei que a educação política, no caso, não é viável para o governo, né? Porque você ter um cidadão educado politicamente, isso faz com que eles não consigam controlar a gente. Aí eu queria saber por que, por exemplo, a gente não tem matérias como a gente controla a nossa inteligência emocional, como controlar o seu dinheiro, como que você, por exemplo, abre o seu próprio negócio, essas coisas que eu acho que seria super útil para a sociedade, porque isso faz gerar economia e bons profissionais para eles. Então, mas vamos lá. Sob o ponto de vista econômico, é interessante uma sociedade econômica, isso dentro do pensamento da sociedade brasileira, tá? É interessante com que todos aprendam a gerenciar sua vida financeira? Não. Também não. Não é porque como que os bancos vão ganhar? Ontem mesmo eu estava na casa de um colega, fui jantar lá, e a gente estava falando, né? Eu falei que o primeiro carro que eu comprei financiado. E praticamente eu paguei 3 vezes o valor do carro. Né? Porque, por exemplo... Oi. Eu trabalho em imobiliária, sou recepcionista. Aí eles estavam vendendo terrenos lá, loteamentos, por R$70 mil, super baratinho. Mas o dono do lote completo falou assim, gente, eu ganhei nos juros. Porque quando eles terminam de pagar o terreno, eles pagaram o triplo do que está escrito. Em vez de ser 70, eles pagam 210. Ele falou, eu ganhei nos juros. Vocês conhecem? Né? Por exemplo, eu tô precisando... Eu trabalho numa administradora de consórcios. Eu trabalho numa administradora de consórcios. Se vocês quiserem fazer um consórcio, a taxa de juros é muito mais baixa que no financiamento. Quem? A taxa de juros do consórcio ela é bem mais baixa que no financiamento. Quem que tá a falando? Larissa Caroline. A Larissa. Recomendo consórcios. Então, Larissa, foi a conclusão que... Não é a conclusão, foi o que eu aprendi agora. Porque eu tô trocando de carro... quer dizer, tô trocando não, né? Eu preciso trocar de carro, eu disse assim, só que eu não vou financiar. Eu vou fazer um consórcio, porque eu não tenho dinheiro para poder dar, né, na entrada de um carro assim, com tudo. Então, o que eu faço? Eu estou pagando um consórcio na hora que eu for contemplado, porque eu estou pagando uma taxa de administração, né? Mas assim, infinitamente menos do que eu pagar um financiamento, né? Fora que o consórcio, mesmo que tenha taxas, ele ainda rende, né, professor? Ele rende, exatamente. No final, eu já tive um consórcio de uma moto há um tempo atrás, né? Só que eu não tenho carta de moto, eu acabei pegando dinheiro. O que eu fiz? Eu peguei eu peguei em dinheiro, né? E depois, acho que passou uns 4 meses que já tinha encerrado o grupo, ainda veio um dinheirinho bom ainda para mim, de capitalização dos recursos da aplicação. Pessoal, se vocês estiverem interessados em fazer um consórcio, manda uma mensagem que eu mando o contatinho dos vendedores que trabalham comigo, eles são top. Professor. Amiga, Oi. Eu acho que não tem essas matérias nas escolas, porque eu acho que o governo quer que a população seja meio que alienada, entre aspas, para não criticar ela e tudo mais. Se as pessoas entendem mais sobre economia, sobre esses assuntos, eles meio que vão quebrar, por exemplo, os impostos são altos, a maioria da população não entende muito por que de ser tão alto e tudo mais.
E assim, eu diria para vocês que nós temos uma questão também muito forte dentro do campo tecnológico. O que predomina dentro dos debates e das políticas curriculares ainda é o tecnicismo. Ou seja, é a formação da mão de obra. Então, o que é ensinado na escola? É aquilo que eu preciso para formar a mão de obra, não aquilo que eu preciso para formar o cidadão na sua integridade. Professor, é aquilo que o senhor falou que Bauman critica, não é? O tipo de pensamento pedagógico tradicional. Tradicional. Aí o senhor falou sobre o tipo de pensamento pedagógico progressista. Isto. E aí nós temos o tecnicismo. É o mesmo contexto, né? E aí nós temos o pensamento tecnicista e o pensamento progressista. O pensamento progressista, ele pensa o currículo de forma mais dinâmica. O pensamento tecnicista, não. Eu tenho que formar mão de obra. Né? Contanto assim, qual é o exemplo que eu sempre dou em minhas aulas? Se vocês pegarem, não é, por exemplo, eu não vou falar a última eleição presidencial, porque a última eleição presidencial nós não tivemos debate. Foi vergonhoso. Mas se a gente pegar lá a penúltima eleição presidencial, quando Dilma foi eleita para o segundo mandato, você pega Dilma, Aécio, Marina Silva, que eram os 3 principais candidatos concorrentes à presidência da República. O que você tinha? Um debate, quando se falava de educação, de ampliação de escolas técnicas. Ou seja, vamos formar mão de obra. Então, nós estamos ainda frente a uma concepção de educação que ela ainda está limitada à formação de mão de obra. Por isso que essas temáticas, elas não vão fazer parte do currículo. Foi que nem a professora Linda Amar ontem, professor, ela estava falando sobre Getúlio Vargas, como ele construiu todo aquele sistema S, mas Sim. é porque ele precisava de mão de obra. Então, ele acabou construindo uns cursos técnicos mais industrializados, justamente para mão de obra. Para mão de obra. Né? Certo? Então, isso é uma característica da escola brasileira. Ela é a formação da mão de obra. Né? Contanto que nós questionamos muito, por exemplo, eu sou da área de humanas, então, eu sou professor de filosofia. Se a gente pensar assim, todo curso, mesmo os cursos técnicos, eles não teriam que ter uma disciplina relacionada à ética, cidadania, né? Sim, teria que ter. Porque é o que vai permitir a eles exatamente sair um pouco fora da caixinha, né? Pensar um pouco além daquela formação técnica que eles têm. Né? Então a gente... Mas, professor, não tem? Oi? Não tem? Porque, por exemplo, meu amigo ele tá fazendo matemática na FEG, aqui em Guará. E ele tem filosofia. Sim, eles têm. Mas eu fiz ADM no Senai e não tinha nada dessas partes. Eles têm, mas ainda assim, eu dei aula, por exemplo, na engenharia, dou aula na Unital, das engenharias, e tem uma disciplina chamada Ética e Cidadania. Para saber como viver com um cliente, por exemplo, Isso. Alguém, mas meu vai ser professor de matemática, então ele tem que ter essa área, né? Mas assim, ainda assim é pouco, né? Porque o que predomina é essa formação técnica, tá? Professor, atualmente o nosso ensino é o quê? É tradicional? Por exemplo, das escolas que vai desde a 8ª série até o fim do ensino médio? Então, ela quer se construir agora um currículo um pouco mais flexível, né? Que a gente chama, ele se enquadra mais dentro da pedagogia progressista, tá? Que você coloca o indivíduo como responsável pelo próprio conhecimento, que você vai trabalhar questões ligadas à saúde emocional, à questão de escolhas, não é? Então você tem esse currículo sendo posto, mas ainda
com dificuldade de dialogar com esse currículo tradicional. Porque a sociedade tem cobrado o currículo tradicional. Entendi. E essa grade curricular tradicional, professor, ela é para todo mundo do município, do estado, ou é diferente público e particular? Então, agora nós tivemos um documento oficial que saiu a partir, não é, de 2016, desculpa, né, 2018, 19, que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela procura unificar exatamente a perspectiva de ensino das escolas públicas. Desculpa, do ensino das escolas, não escola pública. Mas a perspectiva é que todas as escolas ensinem a mesma coisa. E o que é o centro? Não é mais o conteúdo, é a habilidade. Né? Ou seja, vamos lá. Eu vou ensinar o aluno a ler. Tá? Mas eu não vou ensinar o aluno a ler esse texto. Eu vou, por meio desse texto, ensinar o aluno a ler. Ler qualquer texto. Então só muda a forma de ensino. Não é que muda a forma. Na verdade, assim, antes nós tínhamos a centralidade no conteúdo. O que é importante? Você aprender a matéria. Hoje não. Hoje é importante você aprender procedimentos, ou seja, você aprender o que você vai fazer com essa matéria. Ah, entendi. E talvez o que você aprenda, por exemplo, vamos lá, matemática. A gente trabalha com algumas habilidades, e por isso que a gente chama de habilidades, né? A gente, por exemplo, saber reconhecer uma expressão numérica. Uhum. Ou seja, reconhecer uma expressão numérica é saber reconhecer, né, um símbolo, uma expressão numérica, onde quer que ela esteja. Independente se ela for uma equação de primeiro grau, de segundo, de terceiro, não é? Eu tenho que saber reconhecer, identificar. Então agora eu uso o conteúdo, a matéria, como instrumento para eu provocar no meu aluno formas dele pensar o mundo que ele vive. Tá? A gente chama isso, dentro da pedagogia, de crítica dos conteúdos. Onde eu olho para o conteúdo e penso assim, bem, o meu conteúdo, ele é um instrumento. Ele serve para mim como instrumento. Só um momentinho. Ligaram para vocês oferecendo livros? Não. Não. Da Unital? Também não. Me ligaram hoje oferecendo uns livros, tipo, um box de livros de serviço social por R$ 1.700. Nossa. Tá barato, porque os livros, serviço social, tudo 200 conto. Sim, Eu achei é bem um do caro. ECA comentado, mais de R$ 200. Eu falei, tá louco, eu vejo É na muito internet caro. online mesmo. Eu tava procurando. Putz, que negócio caro. R$ 1.700. 11 livros. Ó. Pessoal, então vamos lá. Só para a gente finalizando, porque senão já daqui a pouco eu já tenho aula com o pessoal da pedagogia. E aí eu não consigo, porque primeiro eu tenho que terminar a gravação de vocês, senão eu não consigo gravar a aula deles depois. Deu para entender mais ou menos essa relação? Deu sim. Né? Então, assim, infelizmente as nossas políticas públicas, elas são voltadas por aqueles... Por isso que, assim, a ideia de política educacional ela é importante. Por quê? Porque a política educacional ela se relaciona diretamente
com a política cultural e também com a economia. Não é? O Brasil, como ele é ainda um país industrial, né? Embora de uma indústria um pouco mais, né? Não aquela primeira mecânica, né? Hoje a gente já tem uma indústria um pouco mais, mas ainda assim é mão de obra. Então, olha-se, pensa-se nessa ideia de ensino, de aprendizagem, voltada para um currículo mais mecânico. Então, embora o governo ele queira avançar no sentido de dizer, olha, nós precisamos fazer um ensino diferente, onde desenvolva autonomia, onde desenvolva a capacidade da pessoa pensar a própria vida, gerenciar a própria vida, né? Lidar com as emoções, até porque nós não falamos somente de inteligência cognitiva, nós também falamos de inteligência emocional, de saber tomar decisões voltadas para a sua proteção, saúde. Falamos de tudo isso. Mas, sob o ponto de vista prático, a pressão sobre a formação técnica, ela se sobressai. E, por isso, os nossos currículos, eles trazem uma forte carga de conhecimentos, de saberes escolares que são exigidos dentro do exercício de profissões, não é? E não da construção de autonomia ou da construção de sonhos das pessoas. Tá joia? Tá, joia. Beleza. Sim, professor. Então, quando a gente fala dessa relação entre currículo, né, conhecimento e cultura, nós vamos estar falando dessa perspectiva. E aí que eu gostaria que vocês lessem aquele materialzinho que eu vou mandar para vocês, tá? Já vou já mandar já para Larissa, para ela fazer a gentileza de já de passar para vocês iniciarem a leitura, e aí semana que vem, na nossa aula semana que vem, a gente já começa uma discussão sobre ele, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a professora Linda, e assim que eu já tiver um bate-papo com ela legal, eu já tiver formalizado algumas questões desse encontro no dia 21, a gente já conversa semana que vem e a gente já discute e aprofunda, então, as formas de organização que cada um pode colaborar, como que a gente vai fazer, como que a gente vai se organizar. Tá bom? Tá bom, professor. Então, sim, gente, eu agradeço a paciência de vocês, tá? Me disponho, né, me coloco sempre à disposição, aquilo que vocês precisarem, entrem em contato comigo, que eu vou poder ajudá-las dentro das minhas possibilidades, e qualquer dificuldade, tá? Eu vou também resolver a questão, parece que do Eva, que está travando, o pessoal não está conseguindo, eu vou verificar, né? Eu sei que quem sempre fala comigo é Elizabeth, eu vou falar com ela também, qualquer coisa a gente manda o link, e aí qualquer coisa eu entro em contato aí, né? Com a Nath, com a Yasmin amanhã, para vocês me ajudarem a gerenciar essa coisa do YouTube. Pode entrar em contato sim, professor, sem problemas. Pode deixar, professor. Eu e a Nath. Professor, o senhor já tem algum tipo de atividade para nota? Já tem ideia? Eu não tinha pensado. Uma pode ser a própria organização desse evento, já pode ser uma atividade para nota nossa. Ah, tá. Não é? Que eu acho bacana, ótimo. eu acho que é uma coisa bem assim, que é a nossa função, né? A função de vocês é promover acesso à cultura, promover mecanismos de interação, de respeito à diversidade, porque serão os temas que nós vamos discutir mais para frente, né? Essa construção de redes protetivas, de construção de respeito. Então, eu acho que é bacana a gente pensar nessa atividade já como uma forma de avaliação. Sim. Né? Entendi. Sim, sim. E depois, a nossa avaliação oficial a gente combina. Tranquilo. Tá joia?
Tá bom, professor, obrigada. Então, gente, Obrigada. obrigado pela participação Joia. de vocês hoje. Tenham aí uma boa noite. Um excelente feriado, tá? Eu já passei o texto para Larissa, para ela repassar para vocês, tá joia? Tá joia. Tá bom, professor, Tá obrigada. bom, Grande professor, obrigada. Ah, eu só vou Tchau, tchau. passar para ela a partir de que página que vocês precisam ler, Ah, tá bom. tá? Porque não precisa ler Beleza. todo o documento, não. Porque ele vem uma parte mais introdutória. Tá bom? Ah, tá bom, professor. Tá Eu bom. já vejo já e já mando para ela. Tá bom. Tranquilo. Obrigada. Tá, obrigada, professor. Obrigada, tchau. boa noite. Professor, boa Final de noite. semana e feriado. Professor também. Obrigado. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.